Vamos para mais uma questão, mais uma da IAR do ano seguinte, né? Então vamos lá, pessoal. Na distribuição a seguir, as 6 classes foram justapostas. Como assim justapostas? Bom, tá de 5 a 10 é uma classe, de 10 a 15 é outra classe, de 15 a 20, quer dizer, elas foram colocadas justapostas, né? Postas uma do lado da outra, tá certo? Não tem buracos entre as classes, tá bom? Na verdade aqui tem um erro, né? Aqui deveria ser de 20 a 25, né? Tá certo? E esse erro aconteceu, inclusive, no dia da prova, se não me engano, né? Saiu como 20 e 30, na verdade é 20 e 25, tá bom? Só pra gente ficar claro nisso aí. Bom, as 6 classes foram justapostas, isto é, o limite superior de uma classe é o inferior da seguinte. Então, qual é a frequência acumulada absoluta da quarta classe? Então, isso é importante de falar. Bom, essa é a primeira classe, essa é a segunda classe, terceira classe, quarta classe. O que significa frequência acumulada absoluta? Então, repara, se eu fosse montar um histograma, né? Se eu fosse montar um histograma, eu vou montar só para você visualizar aqui. Se eu fosse montar um histograma, como é que seria isso? Tá? Estou fazendo aqui um rascunhão, tá, pessoal? A questão já está resolvida, mas vou explicando os detalhes. Então, aqui, por exemplo, seria da primeira classe, né? De 5 a 10, aqui, de 10 a 15. E eu estou fazendo aqui as classes. Classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, classe 5 e assim vai. O que seria acumulada? Então, aqui tem 8 na primeira, aqui tem 12 na segunda, aqui tem 21 na terceira, aqui já tem 16 na quarta, e assim vai, né? A acumulada é só você ir acumulando, né? Você vai somando, né? Então, isso, por exemplo, poderia ser o número de casos de Covid, tá? É interessante você olhar o número de casos de Covid por dia. Olha, eu estou falando casos de Covid, estou dando um exemplo que vai cair na tua prova. Que vai cair na tua prova, tá? Sobre vacinação, então preste atenção. Então, veja, é interessante saber o número de casos de Covid por dia? Claro que é, mas também é interessante saber o acumulado, para saber, né? Comparar, por exemplo, 2 países ou 2 cidades, então é importante, tá? E o acumulado absoluto, ele é importante? É importante, claro. Mas se eu quiser comparar 2 cidades que têm um número de população diferente, talvez seja interessante olhar o relativo, entendeu a ideia? Estou falando da questão, mas é uma teoria por trás. O que é absoluta, então? Ó, vou ter que somar isso, né? Ele quer até a quarta classe, né? Da quarta classe. Então vou ter que somar isso tudo e dividir pelo total. Vamos ver se funciona, se é essa a ideia. Olha só, tá vendo? Dividir pelo total não, perdão, né? Dividir pelo total se fosse uma relativa. Deixa eu voltar aqui, ó. Eu só somei, tá vendo? Esse, mais esse, mais esse, mais esse. Cuidado, né? Ele pede a acumulada absoluta. Se ele pedisse a acumulada relativa, teria que dividir pelo total. Aqui é só somar mesmo. Caso absoluto, o número por si só, tá? Eu mesmo fiz a questão, eu mesmo acabei fazendo um ato falho aqui. Beleza até agora? Isso tudo questão da EAR. Vamos para mais uma da EAR. Porra, mas só questão da EAR, eu quero escola naval. É o Chewbacca, mas é a primeira vez que cai na escola naval esse ano. Não tem questão antiga da escola naval de estatística para a gente fazer, porra. Então eu tô te pagando bizu, colocando vários tipos de questão no concurso da EAR que cai. Daqui a pouco a gente vai ver uma questão da AFA também, entendeu? E aí você vai pegando o jeito. É isso mesmo, você entendeu bem a teoria, você vai saber matar as questões. Vamos ver essa questão da EAR aqui 2005. Do ano seguinte, né? Todo ano você viu que na EAR cai uma questão. Bom, eu tenho 81 carinhas, né? Valores ordenados, então eles já estão em ordem, x1, x2, x3 até o x81. Eu quero saber qual é a mediana. Então, olha só, eu vou fazer com 3 caras aqui, depois você vai entender melhor. x1, x2, x3. Quem é a mediana é o x2, é o cara que está no meio, né? Então, se eu tenho um número ímpar de caras, o cara do meio é a minha mediana. Se eu tivesse um número par de caras, por exemplo, só lembrando você, né? Aí a mediana seria esses 2 caras aqui, você teria que fazer a média aritmética dos 2 caras do meio para obter a mediana. Nesse caso eu tenho 81 valores, então número ímpar. Então a mediana é o cara do meio, né? Não tem muito mistério. Mas quem é o cara do meio de 1 até 81? Será que eu tenho que ficar escrevendo todos eles? Não, né? Não precisa, né? Você vai ver que é o x1 é o primeiro, x81 é o último, né? Quem é o cara do meio, então? Então ele vai ser o 41. Como é que você fez 41? Olha, do x1 para o x3 é 3 mais 1, que dá 4, dividido por 2, que dá 2, né? Então, se eu fosse fazer para o x5, olha só, mesma pegada, né? 1 mais 5, que dá 6 por 2, dá 3. Então, o x3 é a mesma coisa. 1 mais 81, 82. Então, letra A. Aqui tem a solução completa, né? Enfim, não tem muito mistério, não. Última questão que a gente vai fazer agora é a questão da AFA. Depois a gente pode voltar a fazer mais questões, mas essa questão ela é bem importante, caiu na AFA, e eu acho que se for cair na escola naval alguma questão de estatística, né, porque não obrigatoriamente vai cair uma questão, tá no edital, mas não necessariamente vai cair. Agora, se cair, eu acho que vai ser nessa linha aqui, tá? Eu tenho uma turma com 5 alunos, tá? As notas dele de um teste de matemática são números inteiros, a média aritmética é 5 e a mediana
também é 5. Então eles podem tirar notas de 1 a 10, né? De 0 a 10, digamos, todos os números inteiros, e a média é 5 e a mediana também é 5. Nenhum aluno errou todas as questões, certo? Então vamos lá. O conjunto é unimodal, ou seja, tem uma moda só, né? Não é bimodal. E a moda vale 8. Beleza. Qual a diferença entre a maior nota e a menor nota? É mais ou menos essa pergunta que o cara quer fazer, né? Ele pergunta o número divisor, mas vamos fazer junto para a gente avançar. Vamos lá. Seguinte, né? Eu tenho as notas aqui dos camaradas, são 5 alunos. Então, tem uma nota aqui, tem outra nota aqui, tem outra nota aqui, outra aqui e outra aqui, ok? Eu vou chamar essas notas de x1, x2, x3, x4 e x5. Vamos lá. Ele diz que a moda, que a mediana vale 5. Qual é a minha conclusão? O x3 vale 5. De cara, né? De cara já dá para dizer isso. O que ele disse também para a gente? Ele disse que a média vale 5. Então, x1 mais x2 mais x3, que vale 5, mais x4 mais x5 sobre 5, já que é a média, né? É igual a 5. Ok? Então, tem essa relação aqui. O que mais eu sei? Que são números inteiros, né? Então, eu vou botar assim, o xi, para dizer que todas as notas, né, pertencem ao conjunto dos inteiros, tá? Pertencem a z. O que mais eu sei? A moda vale 8. Então, bom, ele é unimodal, né? Então tem um cara que aparece mais de uma vez. Outra coisa, né, que eu também sei, né? Que esse conjunto ele está ordenado. Eu coloquei ele assim. É muita informação, né? Você tem que ter cuidado para você não aloprar muito nas coisas. Bom, deixa eu só melhorar um pouco as coisas aqui. Eu posso fazer com que esse cara, por exemplo, seja 1, o x1 seja 1, né? Repara, o x1 e o x2, eles têm que ser menores ou iguais a 5, né? Porque eu estou colocando um conjunto ordenado, beleza? A moda vale 8. Peraí, se a moda vale 8, se aqui for 8, se aqui for 8, aqui também tem que ser 8, né? Entende por que o 8 não pode ficar à esquerda? Porque está um conjunto ordenado. Então o 8 só poderia estar à direita. Já que é um conjunto unimodal, só poderia ser 8 aparecendo mais de uma vez, né? Porque se aparecesse uma vez só, ele junto com 5 seria a moda. Então se ele é unimodal, ele tem que aparecer uma vez só. Então ele tem que ser 8 duas vezes aqui. Então eu já sei que o x4 e o x5 valem 8. Então nessa minha conta aqui, eu já sei que isso aqui é 8, isso aqui também é 8. Então vamos fazer essa conta aqui, né? A gente não sabe quem é x1 e x2, mas já sabe que eles não são iguais, né? Porque se eles fossem iguais, seria um conjunto bimodal. Então entendeu a ideia? Você vai construindo a tua lógica. Então 8 mais 8 é 16, aqui vai dar 21, 25, x1 mais x2 vale 4. x1 mais x2 vale 4. Pode ser 2 e 2? Não, não pode ser 2 e 2, porque se fosse 2 e 2, seria um conjunto bimodal, então tem que ser 1 e 3. Então 1 e 3. Usamos tudo? Usamos, né? Usamos a média, usamos a mediana, que vale 5, usamos que ele é unimodal, usamos que a moda é 8, pronto, resolvemos o nosso problema. 1, 3, 5, 8, 8. Ah, poderia ser diferente? Tenta fazer diferente, você vê que não vai dar certo, tá bom? E aí ele diz o seguinte, a diferença entre a maior nota, que é 8, e a menor nota, que é 1, é o número divisor de, bom, 8 menos 1 dá 7, né? Um divisor de 14, letra A. E aqui está a solução toda montada. Eu acho que assim a gente encerra a nossa aula. E fazendo de forma uma consideração final, né? A gente vê que tem vários tipos de questões diferentes. Eu não falei, por exemplo, sobre questões de desvio padrão, que poderia acontecer. Então, tem mais questões para a gente abordar. Mas eu coloquei as principais e as que eu acho que vão cair no teu concurso. Espero que você tenha gostado desse curso Relâmpago de Estatística. Qualquer dúvida que você tenha, fique à vontade para mandar aqui embaixo nos comentários. A gente vai avançando e tirando as dúvidas. É importante você estar seguro para resolver a tua prova da Escola Naval, tá certo? Beijo grande, valeu e muito obrigado. Tchau, tchau.